Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou vivendo um tempo sabático lá na minha vida, no meu ministério pessoal, né? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas ao longo dos últimos 4 anos e meio, mais ou menos, todos os dias eu compartilhei meditações no livro de Provérbios. E foi um tempo muito precioso em que meditar na palavra de Deus ali no livro de Provérbios me abençoou muito. E eu sei que de alguma maneira pessoas foram abençoadas e foi um tempo muito, muito tremendo. Mas aí, quando acabei agora, eu rodei quase que o livro 2 vezes, quando eu encerrei o livro, faz 2 semanas, eu passei para meditar o que Deus tem para falar ao meu coração primeiro, porque Provérbios sempre foi um livro que inspirou muito a minha vida desde quando eu era garoto. Engraçado, quando eu era adolescente, eu lembro lendo Provérbios sobre o temor do Senhor e aquela revelação falou muito ao meu coração. E aí eu parei para pensar, o que eu vou fazer? Onde que eu vou meditar? O que o Senhor tem tanto para a minha vida quanto para a vida daquelas pessoas, né? E muitas pessoas que estão ali lendo, acompanhando, mandaram mensagens e tudo mais. Eu falo, Deus, a tua palavra é tão poderosa, é tão perfeita, o que eu vou compartilhar? Qual é a visão que o Senhor está colocando no coração? E eu parei esse tempo, deixa eu fazer o seguinte. Pronto, não era só que tirar o... E nesse tempo, então, que eu não estou escrevendo todo dia, então não tem aquela responsabilidade, eu parei para tirar muito mais para mim mesmo, assim, sabe? E eu fui parar num texto, que é o texto que eu quero compartilhar com vocês, porque são personagens bíblicos conhecidos, eu sei que alguns de vocês já ouviram algumas palavras acerca desses personagens, mas isso marcou tanto a minha vida e tem transformado a minha vida devocional e precisa transformar ainda mais a minha vida devocional, e ela é um chamado de Deus, eu creio não somente para mim, mas para nós como igreja no que nós estamos orando, para a sua vida, eu creio em nome de Jesus, que você possa receber o que o Senhor pode falar ao seu coração hoje. E eu confesso que é interessante, que essa é uma mensagem que eu podia pregar da frente para trás ou de trás para frente, sabe assim? Eu podia começar do fim para o começo e do começo para o fim, e eu parei para meditar, Deus, como é que eu vou fazer isso? Por onde que eu começo, né? E o que me veio claro é fazer a seguinte pergunta para você. Imagina que Deus tivesse algo para você fazer, e de tão tremendo que fosse o que você foi chamado para você fazer, em você fazendo, Deus ia mandar que fosse registrado na Bíblia o que o fulano ou a fulana fez. Deverá ser contado para as gerações futuras. Uau! Você consegue imaginar isso? Jesus falando, olha, o que você fez é para ser contado nas gerações futuras. Eu fiquei impactado com isso. Então eu vou começar do começo para o fim para chegar nesse lugar, para você acompanhar comigo a sequência, entender o que essa pessoa fez de tão especial, o que aconteceu de tão marcante na sua vida, qual foi a atitude dela para que chegasse a esse ponto, Jesus fala, manda registrar. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, 38 a 42, eu vou compartilhar um pouco sobre personagens que você com certeza conhece, Maria, Marta e Lázaro. Amém? Já ouviu falar Maria, Marta e Lázaro? Conhece? Glória a Deus, que eu possa pregar alguma novidade hoje do Senhor, pelo Espírito Santo, para tocar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Então é tremendo o que aconteceu com essas irmãs. O foco é muito mais Maria e Marta, mas Lázaro ele aparece como ator coadjuvante. A Bíblia tem assim, interessantemente, biografias que nós temos todos os dados, né? O Senhor diz a data que a pessoa nasceu quase, quem era o pai, quem era a mãe, o que fez, como foi. E tem gente que tem muita informação. Tem gente que tem, assim, quase nada, né? Com certeza, quem é crente há mais tempo já ouviu falar na oração do Jabez. Já ouviu falar na oração do Jabez? Quantos já ouviram falar, né? O Jabez é um cara que a gente não sabe quase que nada acerca dele, mas eu sei que a oração dele causou um tremendo impacto, né? Então a vida dele, a oração dele virou livro, best-seller hoje, recentemente, uns 10 anos atrás. E nós só sabemos isso. Então a Bíblia tem personagens incidentais que tem pouquinha coisa, tem personagens super assim densos que tem toda a vida do cara relatado, né? E o Senhor relata essas experiências dessas vidas para nos inspirar, para nos chamar a atenção, para nos trazer mais perto dele. E assim é com Maria e Marta. Não tem tanta coisa assim sobre Maria e Marta. Tem 3 passagens, 3 cenas em que elas aparecem fazendo algumas coisas. E eu quero compartilhar com você nessa manhã essas 3 cenas, esses 3 cenários em que elas aparecem para que nós possamos trazer algo para a nossa vida. Então aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, nós vemos então Jesus caminhando nas suas viagens. Ele estava visitando lugares, pregando o Evangelho do Reino, curando enfermos, expulsando demônios, fazendo a obra.
obra, não é isso? Apresentando às pessoas a sua salvação. E aí então Jesus e seus discípulos estavam caminhando, e entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, esta boa parte, e esta não lhe será tirada. Então é tremendo a gente pensar Jesus entrando na casa de Maria e de Marta. Elas com certeza moravam junto com Lázaro e provavelmente os pais fossem falecidos, isso não é muito claro, não tem muita informação acerca disso. O fato é que Jesus estava passando e Marta falou: Jesus, venha ficar na minha casa. E Jesus entrou na casa, naquela casa de família. Você já imaginou se isso acontecesse hoje? Jesus estivesse passando por aí, você convidasse Jesus para entrar na sua casa e ele entrasse mesmo? Ele faz isso, amém? Jesus continua entrando nas nossas casas quando nós o convidamos. Jesus continua entrando na nossa vida quando nós o convidamos, mas Ele aceita apenas o convite feito. Ele não entra à força, Ele não invade uma casa, Ele não atropela uma vida. Ele está sempre ao redor. A voz mansa do Espírito Santo fala acerca de Jesus e nós precisamos convidá-lo. Mas Marta convidou Jesus para entrar na casa dela e Jesus entrou. O que você imagina que Marta devia fazer? Ficar com Jesus. Mas ela começou a fazer um monte de outras coisas. Ela começou a trabalhar, começou a arrumar casa, começou a pintar a parede, chamou pessoas para fazer uma reforma. Não, estou exagerando. Mas ela ficou tão preocupada com um monte de coisa que a impressão que me dá é que se tivesse outras coisas para fazer, ela faria. Porque ela era uma pessoa agitada. E ela, embora ela tenha convidado Jesus para entrar, ela não estava querendo relacionar com Jesus, ela estava querendo fazer alguma coisa para Jesus. E Maria, que não foi nem quem convidou Jesus para estar hospedado ali, Maria, já que Jesus entrou, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. Uau! Marta convidou Jesus, Jesus aceitou, e ela foi fazer um monte de coisas importantes, necessárias. Não era pecado, ela não estava adulterando, ela não estava roubando, ela não estava mentindo, ela estava desfocada. Jesus entrou na casa dela e ela começou a fazer coisas. Maria viu Jesus entrar dentro da casa dela, assentou aos pés de Jesus. Sabe o que isso começou a marcar meu coração? Justamente acerca da minha vida devocional. Porque de manhã eu separo, sempre acordo cedo, e antes de fazer qualquer coisa, eu vou ter meu tempo de oração e de leitura da palavra, sozinho, retirado. Depois eu sento junto com a Fulvia, a gente tem o nosso tempo junto, tomamos café, aí eu vou trabalhar, e ela tem o tempo dela. Eu vou dizer uma coisa para você, é impossível alguém ser crente nos dias de hoje, frutífero, se não tiver um tempo de devocional com Deus. É impossível. Não dá para sair de casa sem orar. Não dá para sair de casa sem ler a palavra, porque senão o seu dia vai ser uma tragédia tão densa e tão complexa, que no dia seguinte você vai querer sair mais cedo para arrumar todos os problemas e todas as dificuldades do seu dia, porque vão se avolumar, porque sem oração o diabo vai despejar um monte de coisa na tua cabeça para você não conseguir orar. E quanto menos orar e ler a palavra de manhã, pior será o seu dia. E eu não estou profetizando, não estou ameaçando, estou te ensinando. É assim que funciona. E o que eu vi é que muitas vezes de manhã, quando começava, já entrava às vezes mensagem de WhatsApp, gente falando alguma coisa, gente mandando uma mensagem, gente até me mandando oração, gente pedindo coisas, e ali aquelas coisas importantes muitas vezes me tiravam do meu lugar, coisas importantes, necessárias, mas atividade, que Deus não está preocupado com as minhas atividades na hora que eu decidi que eu quero estar aos pés dEle para receber a palavra, a hora que eu recebi que eu quero estar diante dEle para orar. Então se eu quero estar diante dEle para orar, pode cair o mundo, que eu
não posso e não devo me preocupar com essas coisas, eu tenho que me preocupar com o Criador do universo, que está dando a honra de eu ter a oportunidade de orar a Ele, Ele vai ouvir a minha oração, de pedir para Ele falar comigo através da sua palavra, Ele vai falar comigo através da sua palavra. Eu sei que não acontece com vocês, a agitação não tira vocês do tempo devocional, mas vai que é o seu problema. Eu quero lançar esta palavra de confronto para você. Jesus entrou na sua casa no momento em que você decidiu separar um tempo de oração. Ele está lá. Quando Salomão recebeu a visita do Senhor, a Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão e perguntou: o que você quer que eu te dê? Tremendo. E Salomão ensina que porque ele tinha ouvido o ensinamento do seu pai e da sua mãe, ele desenvolveu sabedoria recebida do ensino do pai e da mãe, que ele guardou como algo poderoso. E porque ele tinha este ensino dentro dele, ele teve a sabedoria de, quando Deus apareceu e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele pediu sabedoria a Deus. Salomão não se tornou sábio porque Deus apareceu para perguntar o que ele queria, porque qualquer um de nós provavelmente teria pedido as mesmas coisas que Deus pensou, entre aspas e muitas aspas, que Deus não pensou. Ele disse: você podia ter me pedido riquezas, você podia ter pedido a morte dos seus inimigos, você podia ter pedido algumas outras coisas, mas porque você não me pediu nada disso, você pediu sabedoria para cuidar do meu povo, aí eu te dou tudo o mais. Então Salomão se tornou sábio porque ele soube o que pedir quando Deus apareceu para ele e perguntou o que ele queria. Imagina você agora numa luta para resolver um problema, para resolver uma situação da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, da sua saúde, qualquer coisa que seja, você está lá lutando para buscar uma solução, aí você vai de manhã para orar a Deus, e você começa ali a orar e começa a fazer um monte de coisas. Imagina se é nessa hora que Deus vai aparecer e perguntar: o que você quer que eu faça nessa situação que você está vivendo? Se Deus perguntasse para você: o que você quer que eu faça nessa situação que você está vivendo, o que você responderia para Ele? Se nós não temos a palavra, se nós não temos a revelação, se nós não temos ouvidos para ouvir o Espírito Santo, nós vamos com certeza pedir o que não devemos pedir. Ou vamos perder a oportunidade de pedir. O Senhor vai estar ali pronto para responder. E muitos de nós vamos estar teclando um WhatsApp para alguém e vamos estar ignorando o tempo que o Senhor está nos dando para falar o nosso coração. Marta ficou confundida com a presença do Senhor na sua casa. Maria começou uma trajetória marcante, porque ela entendeu que se Jesus está na minha casa, eu não tenho nada mais importante para fazer que não seja estar aos pés dele. Agora, isso não acontece no seu devocional, isso acontece na igreja. A gente vem para a reunião e tem uma ministração da palavra, e tem alguém compartilhando alguma coisa, e muitas vezes nós ficamos distraídos, nós ficamos pensando com a mente voando e vagando longe, porque nós não conseguimos aquietar a nossa mente, o nosso coração, e trazer aos pés de Jesus. Jesus está aqui, não porque isso aqui é uma reunião de igreja, mas porque nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Então, quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele está. Quando estamos reunidos como igreja, ali o Senhor está. Mas quando o Senhor te chama para estar sozinho com Ele, ali também Ele estará. Muitas vezes na sua oração você pode ter aquela experiência que o Espírito Santo vem e te envolve, e você é quebrantado e você percebe: Jesus está aqui. Agora, algumas vezes você vai orar e o Senhor não move da mesma maneira. E isso não significa que Ele não está lá. Significa que Ele está lá de uma outra maneira. E Ele quer desenvolver a sua fé. Apesar de você não ver, apesar de você não sentir, você sabe que Ele está porque Ele disse que estaria. E porque Ele disse que Ele estaria, eu creio que Ele está, porque essa é a palavra dEle. Eu não sou movido por aquilo que eu sinto, eu não sou movido por aquilo que eu vejo, eu sou movido por aquilo que eu sei e que me leva a crer que aquilo que Ele disse é a verdade. A palavra dEle é a verdade, independentemente das circunstâncias, independentemente do que está ao redor, porque o Senhor disse, a sua palavra é a verdade, e tudo mais é mentira. Tudo que é contrário à palavra do Senhor é mentira, e eu rejeito em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esse foi o primeiro encontro de Maria e Marta. Então aqui eu já quero começar marcando uma coisa: as duas receberam Jesus em sua casa, mas somente Maria estava aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. Todo dia que nós temos reunião, há um ensino da palavra sendo dado.
Alguns recebem, outros não recebem. É impressionante. No mesmo ambiente, o mesmo pregador, o mesmo ar-condicionado, está calor, hoje quer ligar o ar, está tudo bem aí? As mesmas cadeiras, o mesmo microfone, e uma pessoa recebe algo que muda a vida dela para sempre. E alguém que precisava não recebe e nada acontece. E é impressionante que isso eu posso perceber, então, nesses 5 anos de ministério, desde quando a gente começou lá em casa. Pessoas entraram e saíram da sala de nossa casa, depois no Alpha Square, depois na Aldebaran e agora aqui. E pessoas eu olho e vejo crescimento, transformação, vida, frutificação. Eu vejo tanta coisa preciosa e poderosa acontecendo, Deus despertando dons, Deus levantando pessoas, Deus dando oportunidades, crescendo. É tremendo ver isso, louvado seja o nome do Senhor, porque isso é o poder da palavra pregada. Mas ao mesmo tempo eu já vi pessoas que entraram e, sabe assim, a mesma palavra, a mesma unção, a mesma pregação. Porque alguns têm ouvidos para ouvir e outros não têm. Eu sempre falo para Deus que a maior tragédia que eu luto contra, que eu não quero, é chegar naquele dia diante do Senhor, ter alguém que passou anos aqui na igreja e nunca se converteu a Jesus Cristo. E naquele dia não vai estar na grande reunião dos santos. Eu oro a Deus, eu não quero, Pai, que em nome de Jesus, todo mundo que congrega aqui, que reúne aqui, realmente se converta a Jesus Cristo, nos decida fazer parte do nosso grupo, porque nós somos um pessoal super legal, simpático, bacana. Não é isso, embora nós sejamos. Não é isso. É Jesus. Se não for Jesus, não faz sentido. Se não for Jesus, não tem poder, não há vida, não há função, não há porquê. Então, todos os dias que nós nos reunimos, Jesus entra aqui. E o meu convite para você é que você não fique agitado pensando nas coisas do teu dia a dia, mas que você se coloque aos pés de Jesus para receber a palavra dele. Que você se coloque aos pés dele para ouvir o seu ensino, porque a palavra dele tem a sabedoria que você precisa para a sua vida. É numa reunião assim que Deus vai te falar a resposta que você precisa. É num culto assim que o Senhor vai trazer para você a direção que você estava buscando, porque o pregador vai ler um versículo impossível de ser lido naquele dia, porque é exatamente o versículo que você precisava, e o Senhor sabe que é o que você precisava. Ele vai levar o pregador a preparar a palavra na casa dele, para trazer essa resposta para você, porque Deus é um Deus vivo que fala. Amém. E Ele fala ao seu coração. E você tem que estar atento para ouvir, receber e crer em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa primeira cena, então, acontece na casa de Maria e Marta, em Betânia. Maria foi aos pés de Jesus, a Marta ficou agitada. E sabe de uma coisa? Quem fica agitado reclama de quem não faz a agitação que o agitador queria que fosse feita. Como assim você não vai ficar? Como assim? Larga aí, vem fazer aqui comigo as coisas, vamos agitar. Quem é agitado não aguenta agitação sozinho, precisa envolver mais 3, 4, 5 pessoas para a agitação ficar suficiente para aquela agitação que a pessoa tem no coração. Agitação solitária não é suficiente, precisa de ajuda. Vem todo mundo comigo, para tudo, vamos fazer. Estar aos pés de Jesus é algo particular, individual. Mesmo quando nós estamos reunidos em grupo, a minha experiência com Jesus ela é particular. Jesus vai falar comigo de uma maneira diferente do que fala no seu coração, o seu coração, o seu coração, porque Ele é um Deus pessoal, particular. Ele quer falar com você. Deus não quer falar com todo mundo. Ele quer falar com você, no seu particular, no seu coração, naquilo que você está buscando diante dEle. E sim, Ele fala com a gente enquanto igreja, claro que sim, tem direção para nós enquanto igreja, existem movimentos de corpo, claro que sim. E Deus, Ele é tão tremendo que Ele fala assim, Ele fala com todo mundo e fala no particular, e fala numa família, e fala num casal, e fala com filhos. Ele fala do jeito que Ele quiser falar. Nós é que precisamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Então a Marta saiu da agitação e a Maria ficou aos pés de Jesus. Aí nós temos um segundo encontro delas com Jesus, e nós vamos ler lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 46. E eu não vou ler tudo, porque a maioria de vocês conhece, mas é exatamente aquele momento em que Lázaro morre. João, capítulo 11, de 1 a 46, eu vou saltitando aqui, viu, Albertão, vamos indo, começando justamente desse jeito. Então estava enfermo Lázaro, de Betânia,
da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Por que o evangelista faz assim? Porque muitas vezes Deus quer que a gente não perca o fio da meada de quais são os personagens sobre os quais ele está falando. Tinha um outro Lázaro que morreu, que era um Lázaro que era pobre, que ficava diante da porta da casa de um homem rico. E ambos morreram, e Lázaro era de Jesus e foi levado ao seio de Abraão, e o rico morreu porque ele estava cativo nas suas riquezas, ele foi incapaz de se converter ao Senhor, ele foi para o inferno junto com as suas riquezas que o acompanharam. Não é esse o Lázaro que aqui João está falando. Esse Lázaro é muito especificamente o Lázaro de Betânia, irmão de Maria, irmão de Marta, então não tem erro de quem nós estamos falando. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Guarde esta frase, que é muito interessante. Porque o evangelista, ele escreveu depois dos fatos acontecidos. Então aqui, da nossa perspectiva, ele está profetizando uma coisa que Maria vai fazer, mas como ele contou depois, ele está destacando que essa Maria é a Maria que fez algo importante diante do Senhor. Para você que lembra daquela história que tem aquela mulher, que não é o nome dado, que ela estava chorando aos pés de Jesus pelos seus pecados, e ela estava lavando os pés de Jesus com água, enxugando com seus cabelos. Não é a Maria, irmã de Marta, esse é um outro personagem da palavra de Deus. Mas então aqui, o Espírito Santo trouxe João para destacar que essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou com seus cabelos. Versículo 5, por favor, nós vamos ver que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus foi na casa de Marta. Marta não deu bola para Jesus. Maria ficou aos pés de Jesus. Podia dizer o quê? Jesus amava Maria e ele gostou muito de Marta, e o Lázaro que não aparece, Jesus não deu bola. Não. Jesus amou os três igualmente. E sabe por que Jesus amou os três igualmente? Porque Jesus ama todas as pessoas igualmente, sem exceção, da mesma forma, com o mesmo valor, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade de amor. Como é que eu posso dizer isso para vocês? Jesus morreu na cruz do Calvário por todos, de igual forma. Ele amou todos da mesma maneira. Não tem nada que as pessoas possam fazer para Jesus amá-las mais, não tem nada que elas possam fazer de errado para Jesus amá-las menos, mas se as pessoas não recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, embora Jesus as ame, Jesus não vai levá-las para o céu. O amor de Jesus, ele é dado para que a salvação seja recebida, mas sem entrar pela porta que é Jesus, sem andar pelo caminho que é Jesus, não há salvação. E Jesus não vai receber essas pessoas naquele dia. Muito claro isso, amém? A salvação em Jesus Cristo é o único caminho de acesso, embora Deus nos ame, Jesus nos ame, isso não é suficiente para a salvação, é suficiente para recebermos a revelação da salvação. Mas aí o que aconteceu então? Eu vou contar a história um pouquinho, daqui a pouco eu volto para o versículo. Imagina então que Lázaro estava doente, e Jesus era conhecido como alguém que curou todas as enfermidades. Jesus fez sinais ali em Betânia, então nada mais normal que Maria e Marta fizessem o quê? Chama Jesus. Chama Jesus porque Lázaro está doente, louvado seja o nome do Senhor por isso. E a grande bênção é que nesse tempo não havia plano de saúde. Todo mundo em silêncio. Por quê? Porque não tinha plano de saúde, eles não correram para o médico, eles pediram, chama Jesus. Então o primeiro pensamento que vem na cabeça de alguém que conhece Jesus, quando passa por uma enfermidade, é, chama Jesus. Nós precisamos desenvolver uma mentalidade de saúde. Jesus levou na cruz as nossas dores, enfermidades e maldições. Jesus levou sobre si as nossas doenças para que nós possamos ter oportunidade de ter vitória sobre elas pela obra dele na cruz do Calvário. Melhor do que ser curado de uma enfermidade em nome de Jesus é ter tanta saúde que a enfermidade não chega. Mas hoje vivemos um tempo em que, em primeiro lugar, quando alguém fica doente, todo mundo corre para o plano de saúde, corre para o médico, corre para a farmácia, faz tudo, aí não funciona, vai procurar um especialista, aí não funciona, vai para a cirurgia, aí sai da cirurgia, não tem jeito, acha que vai morrer, aí faz o quê? Ah, vamos orar, porque agora só Deus. Não! Ora no começo.
Vai primeiro para a oração, vai primeiro chamar Jesus. Depois, se não acontecer nada, vai tomar o remédio, mas orando a Jesus. Vai no médico, mas orando a Jesus. Porque senão você nunca vai viver o poder, a bênção e a graça de Jesus resolver a enfermidade na lata, na origem, o poder dele se manifestar pela tua fé, a sua confissão de saúde se manifestar na sua vida, e você perceber que o poder do nome de Jesus é real. Foi legal a Fúvia ministrar aqui louvor, não foi? Foi tremendo, foi uma bênção. Glória a Deus. Sexta-feira, de sexta para sábado, estava com 38, quase 39 de febre. Ontem estava rouca à noite, tossindo, não conseguia nem falar direito, cheia, congestionada. E aí, como é que ela pode estar aqui? Porque nós oramos, querido. Porque nós repreendemos a febre, porque nós repreendemos o mal-estar, nós repreendemos a enfermidade. E ela estava aqui ministrando, ela não falou nada. Mas eu quero falar, eu quero dar o testemunho. Porque a gente fala para vocês que a gente precisa ter esse tipo de ousadia e não tomar uma gota de remédio. Você está entendendo? Nós precisamos experimentar o poder do nome de Jesus nas nossas vidas para que nós possamos experimentar coisas maiores. Começa orando, eu já falei, contra a dor de cabeça quando você tiver. Quando você tiver uma dor de estômago, queimação, azia, sei lá o quê. Quando você tiver gripe, essas coisas mais simples e básicas. Começa antes de fazer qualquer coisa a orar em nome de Jesus e repreender a enfermidade. Chama Jesus para a sua situação, para a sua realidade e creia que Ele pode te curar. Creia que Ele quer fazer algo na sua vida, quer te dar um sinal de que Ele está com você, quer desenvolver a sua fé, quer fazer você crescer na fé. Eu sempre falo que o nosso grupo de WhatsApp é o lugar mais ungido dessa igreja, e eu estou falando sério, porque cada caso impressionante que as pessoas pedem oração, ali a gente ora e resolve, não é isso? Quantos já viram um milagre acontecendo naquele negócio? Não é sério? Eu tenho falado isso, estou trazer isso ao vivo, para a vida real aqui, porque o mundo virtual está fantástico. Por quê? Porque todo mundo crê de uma certa maneira, porque você não está olhando para a pessoa enferma, você não está olhando para um exame, você não está vendo nada, então você ora com fé, Senhor, opera, e cada caso sério que eu já vi lá. Mas às vezes quando a gente vê a pessoa com um problema grave na nossa frente, aí é assustador orar, né? Se for uma coisa muito assim intensa, é pior ainda. Aí o crente, quando ora, faz até aquela cara de força para orar com força, né, pastor? Assim, porque parece que se orar com força vai ser oração poderosa, né? Mas não é o nosso poder na oração, é o poder do nome de Jesus pela nossa fé. Então a gente pode orar, sai a enfermidade em nome de Jesus e vai sair. Eu já contei para vocês que eu fui curado de hipoglicemia, que é algo que não tem cura, que deveria ter virado no grau que ia virar diabetes. Eu corria o risco de, se eu saísse uma noite para comer uma massa e tomar alguma outra coisa, eu podia entrar em coma glicêmico e morrer, dormindo. E aí eu fui numa reunião de oração e aquela pessoa olhou para mim e falou, Haroldo, você quer que você pode ser curado? Eu falei, creio. Aí ele orou, Pai, cura o Haroldo em nome de Jesus. E foi quase que nem aquela caso do Naamã, orando a oração do profeta. Ele falou, pô, mas é só isso? É uma oração assim? Eu pensei que você ia orar. Foi uma oração, você creio, tá bom, tchau, curado. Fui curado. Então não é a cara de oração, mas é a convicção do poder de Deus em nós, para nós orarmos. Então, Maria e Marta, o Lázaro estava doente, chamaram Jesus. Você já chamou Jesus para a sua vida, uma situação que tinha que resolver até quarta-feira? E aí chegou quarta-feira da outra semana, Jesus não apareceu, não resolveu, aparentemente não respondeu sua oração. Eu sei que vocês nunca passaram por isso, mas tem crente que passa situações assim, sabe? Jesus sabe todas as coisas, sim ou não? Chegou o recado para Jesus. E aí Jesus... Às vezes a gente tem que aprender, às vezes não, a gente sempre tem que aprender tanto com Jesus, que às vezes eu não entendo, né? O cara estava morrendo. Jesus sabia que ele estava quase que morrendo. Sabe o que Jesus fez em relação a isso? Nada. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele começou a pregar acerca dessa situação para os discípulos que estavam com ele. Depois de um certo tempo, ele saiu de lá. Levava 2 horas para ele chegar até a cidade onde elas estavam. E quando Jesus chegou, Lázaro estava mortinho da Silva, como diria aqui no Brasil. Estava morto e enterrado há 4 dias. E sabe o que a Bíblia diz? 4 dias. Porque a lei dizia que a partir de 4 dias estava atestada a morte de alguém e acabou. Não era alguém que estava com algum problema de saúde, que estava ali enterrado por engano. Não, estava morto. A lei declarava morto, 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 morto. E foi aí que Jesus chegou lá. E aí, quando a gente chega então, a partir do versículo 20, nós vamos ver o quê? Jesus chega naquele lugar. Nunca aconteceu com você.
Você orou para que Deus impedisse uma coisa de acontecer, para Deus te livrar de uma situação, para Deus agir e você não ter que passar por uma determinada situação, e o Senhor aparentemente não fez nada. E tudo aquilo que você não queria passar, você passou. Tudo aquilo que não queria que acontecesse, aconteceu. Aí, quando já acabou tudo, já enterrou o morto, já acabou, tem atestado de óbito, morreu, acabou, chega Jesus. Como é que você ia conversar com Jesus se ele chega depois que ele não fez o que você achou que ele devia fazer? Vamos ver como é que Maria e Marta reagiram acerca disso, amém? Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha que coisa tremenda. Quem recebeu o ensino de Jesus? Quem ficou agitada? Jesus chega. Quem corre agitada? Quem fica sentada esperando? Você consegue perceber o poder do ensino de Jesus na vida de uma pessoa que recebe? E a falta que faz o ensino de Jesus na vida de quem fica agitado e não recebe? É nessas horas que a gente vê. É na hora da dificuldade, é na hora da prova, é na hora da situação assustadora, é na hora da perda, é na hora da tragédia. É nessas horas que aquilo que a gente diz, eu sou de Jesus, glória a Deus, aleluia, uhul, sou um adorador extravagante, conta comigo, apertou. Que é isso, Jesus? A gente faz assim, né? Quando aperta, não vai. Na hora do vamos ver, dá para trás. A hora que a gente demonstra quem a gente é nessas horas aqui. E o que ela falou então? Pode virar o 21, por favor. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Parece uma declaração de fé, parece uma declaração de incredulidade, né? Se o senhor estivesse aqui, mas já que o senhor não estava, então não saberemos o que aconteceria, né, Jesus? Já que o senhor não estava aqui, então eu acho que sim, mas ele conversa, e o diálogo é tremendo. Vamos ler a conversa. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Sabe uma declaração religiosa em primeiro grau, a conjunção adversativa linguística? Claro, uma declaração ampla. É claro que tudo o que o senhor pedir a Deus, Deus te concederá. Mas se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Mas é claro, o senhor pode pedir tudo e Deus vai conceder. Por favor. Declarou-lhe Jesus, teu irmão vai ressurgir. Então ela acabou de falar para Deus, Jesus, o senhor pode fazer qualquer coisa. Aí Jesus fala, seu irmão vai ressurgir. O que ela tinha que ter falado? Glória a Deus, aleluia, eu sabia. Eu não tinha dúvida, Jesus, que bom, que bênção. Isso, então vamos lá. É o que acontece? Não, veja a resposta dela. Eu sei, ele vai ressurgir na ressurreição, no último dia. Eu ouvi um pouco, quando o senhor estava ensinando a Maria, que eu estava lá na cozinha, batendo nas panelas, eu ouvi esse pedaço que o senhor falou, que tudo bem, tem a ressurreição, eu acredito que nos últimos dias tem a ressurreição, está tudo bem. Aí Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode virar. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Pode virar mais um. Sim, Senhor, respondeu ela. Olha a resposta. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Naquela situação chocante de que Lázaro morreu, e nós não podemos colocar tanta tinta, eu estou brincando um pouquinho acerca da Marta, mas imagina a situação. Morreu. Ela não tinha mais esperança naquela situação. Eu creio quem o Senhor é. Eu sei que tudo está, eu sei que o Senhor pode tudo, está tudo bem. Eu confio no Senhor, mas essa situação aqui não dá para crer de verdade. No fundo, o que ela estava dizendo para Deus era isso, Jesus, Deus, era isso. E é isso que acontece com muitos de nós, quando passamos uma situação que saiu do controle, parece que acabou, parece que Deus não pode reverter mais nada, embora nós digamos, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu vou servir a Deus, eu quero fazer parte, está tudo bem, eu sei tudo isso, mas naquela situação é difícil de a gente conseguir chegar ao Senhor com fé. Marta
E Maria, ora, tal, versículo 20, por favor. Não, perdão. Versículo 28. Tendo dito isso, que é exatamente a sequência onde a gente estava, retirou-se Marta e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Sabe a impressão que me dá? Jesus, então, ele está chegando em Betânia, ele para fora de Betânia. Marta vem ao encontro dele naquele lugar. Agora ele pede para Marta chamar Maria. A Marta vai e chama Maria. E Jesus está no mesmo lugar, como se ele fosse fazer a mesma cena duas vezes. Sabe assim? Mesmo lugar, mesma situação, o irmão morreu. Take 1, Marta. Take 2, Maria. E vamos fazer a comparação das cenas e das conversas. E é tremendo porque a conversa começa da mesma maneira. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que coisa tremenda. Maria recebeu ensino aonde? Aos pés de Jesus. Agora ela encontra Jesus numa situação de calamidade. E onde ela vai? Ela vai aos pés de Jesus. Ela tem a mesma dúvida que Marta tinha. Ela, da mesma maneira, ela fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Elas não conseguiam crer que Jesus pudesse ressuscitar Lázaro. Mas elas criam que se Jesus estivesse lá, haveria saúde e Lázaro não teria morrido. A diferença, então, na frase, não é a frase que é dita na situação que se está vivendo. A diferença é na posição diante de Jesus naquela situação. Marta, quase que eu vejo amargura na voz dela, falando: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, o Senhor está errado, o Senhor falhou, o Senhor faltou. E a Maria, ela está buscando conforto, ela vai para os pés de Jesus, que ela sabe que é ali que ela aprende todas as coisas, e ela fala: Senhor, se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E sabe por que eu sei da diferença? Pela resposta. Você viu que Marta, enquanto estava falando com o Senhor vai argumentando pela palavra com ela e vai revelando quem Ele é, e não acontece nada. Mas quando Maria chega aos pés de Jesus, versículo 33, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Versículo 34, e perguntou: onde os sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Cara, a palavra de Deus nos diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. A Marta apresentou um coração endurecido pela dor que ela estava vivendo. E a Maria, vivendo a mesma dor, ela trouxe diante de Jesus um coração completamente quebrantado. E diante do coração quebrantado, o coração de Jesus se comoveu. E Jesus, como um resultado de ver a dor da Maria, ele mesmo chorou. Só tem 3 vezes na Bíblia que Jesus chora. Jesus chorou aqui, diante de Maria, acerca da morte de Lázaro. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação. E Jesus chorou no Getsêmani, quando ele estava orando, segundo o autor de Hebreus nos revela, antes de ir para a cruz. Então veja o poder de uma oração de coração quebrantado diante do Senhor. O Senhor não vai chorar agora no céu, mas Ele diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. Então a maneira como nós temos que chegar diante do Senhor, diante da dor, diante da tragédia, diante do que parece que acabou, ainda é com um coração quebrantado, ainda é aos pés do Senhor Jesus. Nós não sabemos o que Ele vai fazer, mas tenhamos certeza que naquele lugar nós vamos encontrar o melhor que Ele tenha para fazer naquela situação que estamos vivendo, porque nós não temos o direito de chegar para Deus e falar: por que o Senhor não fez o que eu queria que o Senhor fizesse? E eu imagino que se Deus fosse responder a voz audível, Ele dizia, ou Ele diria: porque o Deus sou eu e não você. Nós queremos que Deus nos atenda. Nós queremos que Deus faça o que nós achamos que Ele deve fazer. Mas se Ele fizer isso, nós somos Deus e Ele é nosso servo. Ele é Deus
E nós somos servos. Se nós não entendemos o nosso lugar com clareza, nós vamos passar mais dificuldade na vida do que já passamos. Nós temos que estar aos pés do Senhor para aprender quem Ele é. E quando nós aprendemos quem Ele é, fica mais fácil de saber quem nós somos. O que acontece? Versículo 39. Aí, Jesus vai começar a operar um milagre. Aí é tremendo. Aí, Jesus falou que vai ressuscitar Lázaro. Amém? Aí, o que precisa fazer? Precisa tirar a pedra. Né? Aí Jesus fala, tira a pedra. Aí a Marta, que disse que cria, o que ela fala? Não, já cheira mal. Jesus, é pior ainda, o senhor não veio. Lázaro morreu, está enterrado. Agora o senhor manda abrir, vai ficar um cheiro horrível aqui, os meus convidados que vieram chorar comigo. Não faça isso. Ela continuava não crendo que Jesus ia ressuscitar Lázaro. De novo, quando Jesus falou para ela, eu vou ressuscitar Lázaro, ela tinha que ter comemorado. Não foi naquele momento, passou um tempo, agora Jesus está indo em direção ao túmulo. Se ela cresce, vai tirar a pedra, o que ela vai falar? Agora vai, glória a Deus, Ele vai ressuscitar. Por que ela não pôde ter essa atitude? Porque ela estava agitada quando Jesus estava ensinando. E a Maria estava aos pés de Jesus, recebendo o ensino da palavra. Você e eu não vamos conseguir ter fé para as coisas básicas, para as coisas muito importantes e para as mais dramáticas dessa vida, se nós não conhecemos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra. Não há como crer em situações absurdas desta vida que Deus tem poder para fazer algo que ninguém nunca experimentou se nós não conhecemos a palavra de Deus. Foi ministrado aqui acerca de Ananias, Misael e Azarias, quando eles foram lançados na cova dos leões, não é isso? Você sabe que livro... Obrigado, misturei o milagre. Na fornalha de fogo ardente. Sabe o que aconteceu para aqueles jovens terem aquela postura? Eles iam o profeta Isaías, porque lembra que Daniel, ele estava lendo o profeta, ele entendeu quanto tempo ia levar o cativeiro. Sabe um dos versos que se encontra lá no profeta? Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Eles levaram esse texto nas últimas consequências de crer que era possível eles passarem pelo fogo em nome do Senhor a quem eles serviam e não serem queimados. Por quê? Porque estava escrito. Se eles não tivessem esse texto na mão, era capaz de ter amarelado e falar, tá bom, tudo bem, eu vou ajoelhar aqui, mas eu vou estar orando para Deus, eu não estou orando para a estátua, e iam fazer uma média ali para não ser lançado na fornalha de fogo ardente, mas porque a palavra estava no coração deles, eles creram na palavra. E a palavra operou o milagre, porque Deus só se move pela sua palavra. Já é de 4 dias, e aí vocês conhecem o que aconteceu. O Senhor ressuscitou Lázaro, e o milagre aconteceu. Saindo dessa cena, vamos para a terceira e última, onde eu vou encerrar por hoje. Voltemos para o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 11. Desculpa, continue em João, um pouquinho para frente, obrigado. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 1 a 11. E aí nós vamos ver que a última casa que Jesus visitou antes de ir para a cruz foi uma casa em Betânia, onde estavam Maria, Marta e Lázaro. Era um jantar especial. Na casa, se você for ler depois no Evangelho de Mateus, nós vamos ler depois só um pedacinho, mas em Mateus 26 e Marcos 14, para você que está anotando, ou você que está vendo o vídeo, você vai ver que esses textos estão ali relatando a mesma situação, a mesma circunstância. Então era na casa de um certo Simão, o leproso, e então ele era um Simão leproso que com certeza Deus tinha curado, porque ninguém se reuniria na casa de um leproso, mas era o testemunho dele que o Senhor o tinha curado. E ali estava também Lázaro sentado à mesa, a quem o Senhor tinha ressuscitado, ou seja, era uma reunião de milagre, era uma reunião de testemunho, era uma reunião de glória ao Senhor Jesus, pela obra, pelo ministério que ele estava realizando até então, e nem todos ainda tinham claro que Jesus estava indo dali para o Getsemane para morrer na cruz, e os próprios discípulos tinham uma certa
ainda dificuldade de entender isso. Então, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Então, essa ceia acabou sendo em homenagem ao próprio Lázaro, nesta casa onde eles se reuniram. E o que acontece? Marta servia. Continua igual. Ela estava lá trabalhando, a casa não era dela, a casa era de uma outra pessoa, mas ela entrou lá, Jesus estava lá, ela estava servindo. Mas aí o que acontece? Sendo Lázaro os que estavam com ele à mesa. Então Marta servia, Lázaro estava com eles à mesa, versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu o quê? A Maria não saía desse lugar. Ela queria estar aos pés de Jesus. Novamente, ela foi aos pés de Jesus, embora estivesse numa celebração, embora estivesse numa reunião feliz, um jantar feliz, festivo, ninguém sabia o que ia acontecer. E ela foi. E aí, este perfume que ela quebrou, se você ler nos outros evangelhos, custava algo como 300 denários. 300 denários era alguma coisa como 300 dias de trabalho de um trabalhador. Ou seja, alguém trabalhou 300 dias para comprar aquele perfume e aquela mulher quebrou aquele vaso para ungir os pés de Jesus. Se você ler no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, você vai ver que ela quebrou e ela ungiu a cabeça de Jesus. E ela provavelmente ungiu alguma parte do corpo de Jesus. E ela depois ficou nos pés de Jesus, ela ungiu os pés e ela enxugou com os seus cabelos. Então, Judas, que já estava quase endemoniado, e Judas saiu dali para entregar Jesus, ele foi encontrar os religiosos quando ele saiu desse lugar. O que ele fala? Gente, que absurdo! Tinha que ter vendido esse perfume para dar para os pobres. Que coisa maluca que essa mulher fez. Como é que essa mulher deu uma oferta para Jesus dessa maneira? É uma oferta que não aproveita para nada. Quebrou, já derramou, não deu nem para segurar o perfume. Ela gastou o perfume com Jesus. O que ela deu ficou em Jesus. E ninguém pode fazer nada com isso. E esta é exatamente a revelação de oferta que o Senhor dá para nós. Porque quando nós damos o dinheiro na igreja, acabou o que eu tinha para fazer com o dinheiro, eu não tenho mais o que fazer com ele, porque agora eu dei para o Senhor vai fazer o que Ele quiser com ele, e depois se os pastores não fizerem o que devem fazer, que se resolvam com o Senhor. Mas não é mais problema quando ela ofertou, acabou a oferta, mas o manipulador do dinheiro, ele não queria que se ofertasse ao Senhor, dá aqui o perfume que eu vou vender para usar com os pobres. Judas, a Bíblia diz nesses trechos, ele era ladrão e ele roubava a bolsa do ministério de Jesus. Muitas vezes, o Senhor nos chama para ofertas extravagantes. Eu já contei sobre como minha vida mudou quando eu fiz uma oferta extravagante alguns bons anos atrás. Mas ainda assim, isso virou uma prática na nossa vida. Nós fazemos isso com certa regularidade. Na época que a gente estava quebrado, quando a gente contou que a gente morava naquela casa que no Natal chovia dentro, que não tinha nada, a gente dormia nos colchões. Ainda assim, algumas vezes nós demos metade do que recebemos, porque o Senhor nos chamou a ofertar. Nós dizimávamos naquela época, ofertávamos do quase que não tinha. E sabe o que aconteceu então por conta daquilo? A palavra de Deus é a verdade. Ele resolveu tudo no primeiro mês? Não. No segundo mês? Não. No terceiro? Não. No quinto? Não. No sexto? Não. 2 anos nós passamos assim. Às vezes eu tinha vontade de chegar para Deus e falar, Deus, está tudo certo, está tudo bem? Está faltando alguma coisa? O que eu preciso orar agora? E vinham homens para eu orar, homens desempregados como eu, e eu orava pelos caras, os caras conseguiam emprego. Eu falava, Deus, o Senhor está de brincadeira comigo? O negócio, a unção está em mim, então vou eu orar por mim mesmo. Porque muitas vezes o que Deus quer mesmo é provar o nosso coração. Dar dinheiro é fácil para Deus. Mas transformar o coração é difícil, sabe por quê? Porque Ele nos dá o direito de fazer o que a gente quer com o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Ele está sendo transformado na nossa conversão, mas ele continua sendo enganoso, ele só pode funcionar com clareza pela palavra do Senhor. Mas quando nós passamos pela prova, o Senhor faz o que nós não imaginamos ser possível fazer. E se nós estamos aqui hoje, vocês estão aqui hoje, é porque nós decidimos naquele momento crer contra a esperança, contra a circunstância, crendo na palavra. Nós depositamos a nossa fé na palavra.
E nós não somos melhor do que ninguém, Deus não faz acepção de pessoas, eu não sei o que você está passando, mas não saia da palavra até que o Senhor transforme todas as coisas. Experimente melhor, vá aos pés de Jesus e vai ofertar aos pés de Jesus o que você tiver de caro, o que você tiver de precioso, porque Jesus tem que ser o mais precioso na sua vida, na minha vida, porque se Ele não é o mais precioso, nós não vamos receber o melhor dEle. Ele nos trata segundo a maneira como nós o tratamos, esse é um princípio espiritual. O que nós semeamos nele, nós recebemos da vida dEle. Então veja, ela derramou tudo. E o que acontece? Jesus fala algo que muita gente hoje ia surtar de ver Jesus falar, versículo 7. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus não falou que tinha que dar para os pobres aquilo, não. Jesus falou, é isso aí, tem que dar para mim, eu estou aqui. Eu sou digno de receber toda a adoração, toda a oferta, todo o coração derramado. Você vai cuidar dos pobres, que Jesus mandou cuidar dos pobres, mas vamos ter por claro que tem vezes que nós temos que cuidar do Senhor, nós temos que abençoar, nós temos que semear, temos que ofertar, temos que nos mover nele. E uma coisa não exclui a outra. Tem gente que quer só dar para os pobres, e é uma bênção. Mas se não der para o Senhor, em algum momento provavelmente não terá mais o que dar para os pobres, porque o sustento que o Senhor dá é quando nós damos para Ele. Quando nós damos para Ele nos transborda, nós podemos dar para todos. E é o que nós cremos como igreja e continuaremos fazendo. Nós vamos semear e ofertar e abençoar a vida dos pobres, mas nós vamos também fazer ministério. Nós vamos investir em missões, vamos investir nos que pregam e vamos investir no reino. Uma coisa não exclui a outra, cada um no seu lugar, cada um na sua parte. E eu sei que esse texto ele confronta o coração de muitas pessoas, mas está aqui. E veja que era tão sério o que estava acontecendo lá, versículo 10, que os principais sacerdotes, quando souberam que tinha uma multidão nessa casa e que Jesus estava lá, eles queriam matar Jesus, e agora eles queriam matar Lázaro também. Porque Jesus ressuscitou Lázaro e o testemunho de Lázaro estava causando um tumulto. Vamos matar Lázaro também, de tão tremendo que aconteceu. Mas agora eu quero chegar no fim. Marcos capítulo 14, versículo 7. E a gente vai pegar a conversa de Jesus, aonde ele parou, porque João não revela esta etapa, mas Mateus e Marcos revelam. Você pode ler isso em Mateus 26, de 6 em diante, nós vamos ler em Marcos 14, começa a partir do versículo 3, mas eu vou ler o versículo 7. Então, o que Jesus estava falando? Por que vocês estão molestando essa moça no versículo 6? Deixa, porque ela praticou uma boa ação comigo. Versículo 7, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis, e eu vou dizer, segundo a palavra, deveis lhes fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Versículo 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Sabe o que isso significa? Maria foi movida a fazer o que ela fez pelo Espírito Santo de Deus. Não estava claro que Jesus ia morrer logo a partir dali. Mas ela foi movida a quebrar aquele vaso. Foi movida a ungir o corpo de Jesus. E Jesus, como profeta, está dizendo, sabe por que ela fez isso? Para preparar o meu corpo. Porque eu vou para a cruz, porque ela ouviu o ensino de Jesus, porque ela estava aos pés de Jesus, porque ela estava quebrantada de coração diante de Jesus, ela agora tem a revelação das coisas que vão acontecer, dadas pelo próprio Senhor Jesus. E olha o que acontece depois, virando aqui, o que ela diz, o que ele diz acerca dela. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. A Maria saiu de Betânia para o mundo. 2000 anos depois, nós estamos estudando e meditando e recebendo acerca do que ela fez, porque Jesus mandou anotar o que ela fez. Traduzido em todos os idiomas, o mundo todo. Onde o Evangelho é pregado. Não dá para pregar o Evangelho sem ler os Evangelhos. Não dá para pregar os Evangelhos sem ler as histórias da vida de Jesus. E não dá para passar por esse texto e não perceber alguma coisa muito importante. Você está entendendo isso? Ela estava aos pés de Jesus, ouviu o ensino de Jesus. Na situação de dor, ela aos pés de Jesus. Ela recebeu o milagre de Jesus. E aí, num lugar de festa, Jesus estava lá. Ela queria muito mais estar com Jesus, com as pessoas. Só que tem um pequeno segredo aqui.
E é o que eu quero compartilhar com você para encerrar. Porque diz respeito a mim e diz respeito a você. A Bíblia, ela revela os nomes próprios, e os nomes próprios têm um significado no hebraico ou no grego, dependendo dos idiomas, né? No Novo Testamento, no Velho Testamento. E quando a Bíblia nos revela nomes, os nomes das pessoas têm muito a ver com algo que diz respeito a quem elas são. E muitas vezes aquilo nos vem com uma pregação para que nós venhamos a entender o que está sendo dito ainda mais acerca dos personagens. Por que isso é tão importante? Porque isso diz respeito a você e isso diz respeito a mim. Eu fiquei passado, porque eu tenho essa ferramenta do Strong há anos, vocês sabem, vocês veem a Fúvia toda manhã quando ela faz oração, ela grava oração, ela dá o significado da palavra no hebraico. Quantos já viram isso, né, nos áudios, né? Está ali o significado das palavras. Eu nunca tinha visto o significado de Maria e nem o significado de Marta. E dessa vez eu vi. Quem tem pode clicar aí. Mas o significado de Maria é sua rebelião. Vem de Miriam. A Miriam lá, irmã de Moisés, que inclusive teve um tempo de rebelião contra ele, não é isso? E Marta significa foi rebelde. No caso dela, ela foi rebelde. Todas as vezes que Deus nos chama a fazer algo para Ele, e nós não fazemos, ou nós fugimos, ou nós lutamos com coisas, ou nós nos escondemos atrás de atividades, de uma certa forma, a nossa rebelião está se manifestando, e nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer, porque estamos fazendo o que nós queremos fazer. Quando a Maria, assim que Jesus entrou na casa, ela foi para os pés de Jesus, ela trouxe toda a sua rebelião e sujeitou aos pés de Jesus. Quando a Marta continuou fazendo o que ela fez, ela permaneceu, segundo a profecia do seu nome, sendo rebelde. Todas as vezes que você e eu rejeitamos o que Deus nos chama para fazer, nós estamos permitindo que a rebelião se instale nas nossas vidas. E como vimos, não vamos experimentar o melhor de Deus, ainda que digamos que cremos que Jesus vai nos ressuscitar no último dia, ainda que digamos que cremos que Ele é o Senhor, ainda que digamos que pontinhos. Porque a nossa atitude é incompatível com aquilo que nós dizemos que cremos. Mas quando nós vamos às últimas consequências do que cremos, nós estamos levando a nossa rebelião original, do nosso pecado original, do velho homem que ainda habita em nós, aos pés de Jesus. Nós estamos nos sujeitando à palavra dEle, estamos sujeitando a dizer que Ele realmente é o Senhor. E nesse caso, vamos viver o melhor dEle, como Ele promete que fará pela sua palavra, no tempo dEle, da forma dEle, da maneira dEle, do jeito que Ele quiser, porque lembra, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Querido, querida, é tempo de nós pararmos para rever situações da nossa vida diante da palavra de Deus. Talvez você esperava que Deus fizesse alguma coisa e Ele não fez, ou não fez ainda, ou não fez do jeito que você queria. É tempo de você parar para voltar aos pés de Jesus, de coração quebrantado, como Maria esteve lá depois que Lázaro tinha morrido. Talvez o que você esperava já passou da hora e não tem mais jeito. Com Deus, sempre tem jeito. Só tem uma coisa que não tem jeito para Deus, que é a morte sem Jesus. É a única coisa que não tem mais solução, porque Deus disse que assim seria. Até então, todas as coisas nessa vida têm solução e tudo é possível ao que crê. Nós vamos encerrar o culto ministrando um cântico. E esse cântico fala, quando vens nesse lugar. Então, quando Jesus ele entrou na casa de Maria e Marta, e Maria se prostrou aos pés do Senhor Jesus, ali o Senhor pôde trazer alguma coisa para a vida dela. Trouxe o ensino que se transformou em fé, o fé que se transformou em profecia, a vida que se transformou num testemunho 2000 anos depois. E ela viveu num tempo que não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha fotografia, não tinha recursos para alguém dizer que ficou sabendo. Nós ficamos sabendo da vida dela, porque o Senhor mandou registrar. Que tipo de relato você quer que as pessoas façam acerca da sua fé? Que tipo de declaração? O que eles vão contar acerca da sua vida e da minha vida? Que tipo de vida nós temos para que alguém fique sabendo? O que vão dizer a nosso respeito? O que vão dizer a nosso respeito pouco importa, mas o que vão dizer a respeito do Jesus que nós dizemos que servimos, isso fará toda a diferença. Se nós dizemos que servimos ao Senhor, nós precisamos ser transformados por Ele.
E o único lugar para ser transformado é aos pés do Senhor Jesus. Leve a sua vontade, leve a sua rebelião, leve as suas razões, leve os seus achismos, leve a sua inteligência, leve a sua sabedoria, leve todas as coisas aos pés do Senhor Jesus, porque é lá que tudo pode ser transformado, é lá que o milagre acontece, é lá que o Senhor opera para a glória dele e não nossa, como já foi ministrado aqui. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, receba essa ministração enquanto nós encerramos nessa manhã.